ok? Fala comigo assim: eu acredito, diga, eu acredito na bondade de Deus para a minha vida. Amém ou não amém? Escuta, vamos ler Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo os Evangelhos, e hoje eu me deparei na manhã de hoje, tive que ler alguns livros. Li o livro de Tiago, a cartinha que Tiago recebeu de Deus e passou para a igreja, chamada carta ou epístola, e muito impressionante. Eu estava numa reunião com os levitas aqui ontem e passei a entender algo muito forte através da carta de Tiago. E hoje eu amanheci o dia, na madrugada, ouvindo a voz de Deus e fui estudar, lendo os evangelhos, entendendo algumas coisas que Deus tem passado para nós nesses últimos dias. Como vocês estão vendo aqui, nem barulho nós estamos fazendo esses dias, tanto com bateria, com nada. É um período de treinamento, estou passando um treinamento para eles, assim, para que eles possam entender que a salvação é mais importante do que cantar no altar. Ser salvo é mais importante do que pregar. Ser salvo é mais importante do que dançar, do que pregar, do que alguns se dizem o autor do seu próprio ministério. Não, eu tenho um ministério de louvor, eu tenho um ministério, eu toco, eu canto, eu prego. Às vezes nem salvo está, mas sabe fazer tudo, e até faz. E tem uns que faz até bonito, mas não estão salvos. Escute. E aí, eu gostaria que vocês lessem comigo Evangelho de Lucas 14. Nós vamos ler um versículo só, o de número 22. Fala sobre a parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia. Viu, Samuel? Samuelzão, guerreiro, mineiro, flamenguista. Glória a Deus. Olha o que diz. Depois diz o servo: Senhor, feito está como o ordenaste. E o que mais? 1, 2, 3, e o que mais? E ainda há lugar. E ainda há lugar. Escute, nós estamos no ano da evangelização. E ainda há lugar, ainda há espaço para quem quer evangelizar. Mas só vai para a rua evangelizar, só envia uma mensagem evangelística através do WhatsApp, do Facebook, do web, do Instagram, só aqueles que estão salvos e querem que os outros sejam salvos. Quem está fraco espiritual não dá conta de evangelizar, essa é a verdade. Aqueles que não estão envolvidos na oração, no jejum, na leitura da palavra, aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, não dão conta de evangelizar, não tem como evangelizar. É correto, porque a Bíblia diz, olha, eles estavam dessa mesma forma preocupados, após Jesus ser assunto ao céu, e ele estava preocupado quanto queria ser consumido, ou restaurado ao mesmo tempo, quanto que ia acontecer, aquilo que ele falou que iria acontecer. Ele falou, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês têm que se revestir do poder de Deus. Vocês têm que se revestir do poder. É necessário que haja um revestimento do poder de Deus, porque ainda há lugar. Ainda há lugar. E aí, eu estava analisando essa palavra para a igreja, para os filhos que acreditam no gotejar de Deus, na palavra de Deus, no logos da vida. A palavra de Deus tem vários significados. Logos da vida, sabe? Gotejar de Deus, sabe, é sobrenatural. E aí, eu fico pensando aqui, um dos métodos favoritos de Jesus para comunicar as grandes verdades deles, é através do quê? Foi através das suas parábolas. Sim ou não, gente? Aqueles que estão aqui, digam amém. Mas, porém, todavia, Jesus explica vários métodos, e um dos seus favoritos eram as parábolas. E essa aqui, da grande ceia, ele deixa claro, quando ele fala para os discípulos, se você lê o texto, contexto, ou sobre texto, você vai entender Jesus falando que ele preparou uma festa, o dono da casa preparou uma festa, matou os animais, preparou o banquete, e mandou os seus oficiais ir atrás de pessoas, em princípio os convidados. Só que os convidados começaram a contar umas historinhas, e eu quero ler com vocês as historinhas deles também, ok? Vocês vão ler, continuar lendo comigo, porque é isso que me impressiona. Como que eles conseguiram inventar essas coisas? E Jesus chamando eles para
fazer a obra para cumprir o propósito, e eles não queriam. Chamou aleijado, cego, miserável, mendigo, todo mundo que ele encontrou. Mas o homem deu uma festa tão violenta, segundo a parábola. A festa era tão forte, tão poderosa, tão grande. A grandeza é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, os céus se abriu naquele dia, a generosidade de Deus para o coração daquele Senhor, que tipifica o próprio Jesus Cristo, que Ele abriu para todas as pessoas, para que eu e você venhamos entender que Ele não faz acepção de ninguém. E aqui, Ele sai e convida primeiro aqueles, vamos imaginar aqui, na sua época, Ele convidou primeiro os judeus. É o que você faz. É o que nós fazemos, às vezes. A sua festa de casamento, você convida os seus amigos, seus parentes, suas famílias e os amigos íntimos. Nos últimos dias não podemos nem convidar muita coisa, porque tem uma linguagem aí da máscara, ou seja, da pandemia, então da aglomeração. Então esse ano passado foi muito ruim fazer festa, para aquelas pessoas que gostaram de fazer muita festa, e esse ano foi uma confusão, não pode fazer muita coisa. Eu mesmo que no meu aniversário eu gosto de fazer uma festa, celebrando o dia que eu nasci, ano passado eu não pude fazer aquela farra, sabe? Mas esse rapaz aqui conseguiu. Ele levantou uma turma, e ele colocou o rapaz, os funcionários dele para ir atrás. Os convidados falaram: rapaz, o que aconteceu? A festa está tudo preparada lá, já está tudo pronto, por que você não foi? Ah não, eu tive um probleminha aí, eu comprei uma fazenda e eu tenho que ir lá ver como é que tá as coisas. Aí ele foi na casa do outro ricão. Não, eu tive uma situação de um casamento, aí a moça queria casar, eu nem queria logo, mas ela quis casar rápido, aí casamos, aí não tem como ir, tem que cumprir a núpcia aí, não dá para ir, não tem como. E assim ele foi falando para um, para outro, e ele volta muito triste. O servo fala para o dono da festa e diz assim: olha, os convidados não deu ar da graça, então volte. Mas está tudo preparado, a festa está pronta, então volte e chame todos, na rua, nos becos, nas vielas, nos vilarejos, por onde você passar, quem você achar, pode chamar para a festa. Diga amém, gente. O bom de Jesus Cristo é isso, é que Ele não faz exceção de pessoas. Ele tem um projeto para todos, Ele tem um governo projetado para todos. E Jesus explica nessa parábola a certeza de que ainda há lugar. Sempre eu escuto de algumas pessoas assim: ah, você não precisa de mim não, apóstolo, lá tem pessoa suficiente. Coitado de você quando pensa assim. Coitado. Nós não podemos pensar nunca e jamais. Não. É igual o pai ter o filhinho preferido. Jacó tentou tratar melhor de José do que dos demais filhos, trouxe uma confusão no meio da família. Os outros se revoltaram contra José, quiseram até matar o menino, colocaram, para acabar de completar, Deus deu o livramento de morte, mas eles venderam o rapaz e mentiram para o pai, falando que o menino havia morrido. Cuidado com os privilégios, tem que fazer igual esse senhor aqui, convide todos para a sua festa. Aí ele conta, por que ainda há lugar? Hoje ainda há lugar? Como é que está o seu coração para o projeto de Deus? Ainda tem lugar ainda? Como é que está o seu coração para o projeto da evangelização, para o chamado de Deus? Ainda há lugar? Ou a faculdade não deixa? Ainda tem como? Ou o casamento não deixa? Ou o esposo não deixa? Ou a esposa não deixa? Ou as suas escolhas não deixam você cumprir o propósito de Deus? Não está tendo lugar? Os trabalhos que você está fazendo está te consumindo, está te possuindo, está te cansando. Não tem mais lugar para o evangelho? Porque aqui o dono da vinha ficou preocupado, porque ele deu uma festa, ele ficou com as mesas vazias, e o servo dele falou assim: chefe, ainda há lugar. Chamei todo mundo, chamei, ninguém quis ir para a festa. Fui na rua, chamei os aleijados, chamei os coxos, chamei cego, chamei todo mundo, mas ainda tem lugar. Está aí ó, a multidão, mas ainda há lugar. Gente, eu comecei a me deparar com essa palavra nesses últimos dias. Eu estou preocupado, sim, estou preocupado.
Ontem eu tive em Taguatinga com o senhor Maurício, meu auxiliar aqui, e aí fomos numa quitanda, né? Para poder pegar o almoço. E vi uma multidão de gente, uns reclamando, outros talvez contentes pela vida, pelo negócio que fez, no comércio, e andando, e falando, e aquela coisa, eu olhei para o Maurício, olha Maurício, todo mundo tem dinheiro, que está sentado ali, todo mundo tem dinheiro. Eu estava num restaurante que tinha mais de 1000 pessoas envolvidas. Eu falei, meu Deus, todo mundo tem dinheiro, todo mundo está envolvido com a vida. Aí agora dá para a gente pensar, e o Evangelho? Como é que faz agora? Aí nós estamos conversando com pessoas, de 10, olha para mim, pelo amor de Deus, com os olhos abertos. De 10 pessoas que você conversa, 7 delas estão afastadas da igreja de Jesus. Já pregaram o Evangelho, tão triste, tão desanimado. O rapaz que nos atendeu lá, disse assim, eu fiquei 9 anos na igreja, preguei o Evangelho, cantei, fui dirigente de igreja, e eu estou afastado agora. Eu falei, infeliz, volta logo. O que está acontecendo contigo? Aí vai contar aquelas historinhas de onça. Porque o pastor, porque a pastora, porque o filho do pastor, porque o dirigente, porque a esposa, porque o trabalho. Aí começa a contar essas histórias de fraqueza. E eu não concordo com isso, porque eu sou radical. Eu sou um radical livre. Eu digo assim, não, você parou de orar, você parou de jejuar, você parou de ler a Bíblia, você se empregou em alguma situação e se afastou do céu. Quando você se afasta da presença de Deus, você vai dar desculpa para a esposa, para o marido, para a igreja, para um e para outro. Você parou de buscar o alimento espiritual, você parou de buscar a força de Deus e se envolveu com outras coisas. Então a palavra diz que esse povo não foram para essa festa que tipifica o dono dessa festa. Quem é o dono dessa vinha que dá uma festa e chama todas as pessoas, senão Jesus Cristo? Quem é o dono da festa? Quem é o dono da vinha? Quem é o dono, aquele que dá uma festa e chama todo tipo de pessoa? Quem é? Senão Jesus. Nós somos tendenciosos a achar que não temos mais lugar, que não temos mais espaço, que não conseguiremos mais. Nós somos tendenciosos a achar que não tem mais vaga de alegria para nós, que não tem mais vaga de prosperidade para nós. Nós somos tendenciosos a achar que não tem mais vaga de prazer para viver, que não tem mais. Mas Jesus Cristo diz: ainda há lugar, ainda há lugar. Essa palavra é clara. A tarefa é universal. A tarefa é de servir o Deus único, o Deus universal. A tarefa de evangelizar é universal. A tarefa da evangelização é para todos. Mas para evangelizar você tem que entender que ainda tem lugar. Sabe, quando você acha que não tem mais lugar para você. Aqui a palavra diz que o Senhor confiou à sua igreja essa tarefa. Ele confiou a mim e a você essa tarefa da evangelização. Os anjos queriam muito bem e fariam muito bem essa tarefa, mas ele falou: não, eu quero o meu povo. Sabe, isso é muito, muito lindo, porque é uma tarefa para hoje, para a igreja de hoje, para a igreja atual. A tarefa da evangelização o Senhor estabeleceu para a igreja, mas a igreja não está ativada. É como se a igreja estivesse fraca, é como se a igreja estivesse fora do alinhamento. Eu cheguei aqui mais cedo hoje, sabe? Aí fiquei pregando para essas cadeiras, tirei foto dessas cadeiras, mandei para o discípulo, e fiquei aqui, eu fiquei pensando, eu fiquei orando aqui, falei: meu Deus, olhando essa mensagem, e vendo essas cadeiras vazias, sabe? E olhando para essas cadeiras vazias e falando: Senhor, aqui ainda tem lugar. Eu estou aqui, tem lugar para as pessoas. Aí eu lembrando dessa palavra, eu falei: é comigo? E o Senhor falando nisso do meu coração: aqui, filho, lá na minha época ainda tinha lugar. Eu chamando, eles não aceitaram.
Aí eu quase que eu canto. Acalma o meu coração. Acalma o... Meu coração estava começando a bater mais forte. Tum, tum, tum. Ainda está batendo, eu estou sentindo ele batendo. Tum, tum. Eu comecei a pensar assim. Ei. Quase que eu canto aqui. Se errei, peço perdão, porque o meu próprio coração está triste. Eu comecei a pensar. Mas essa palavra está dizendo que na época, Jesus Cristo estava ativado na época. Mas as pessoas continuavam com seus afazeres, com as suas coisas. Olha aqui. Essa tarefa é para hoje. Fala comigo, essa tarefa de evangelização é para hoje. Por quê? Jeremias 8, 20. Aí eu comecei a arrumar, entendendo nessa palavra. Olha o que diz Jeremias 8. Passou a cega, findou o verão e nós não. Gente, nós não estamos salvos. Claro, claro. Que tem duas origens. A primeira é a colheita. Eles não conseguiram cumprir o projeto. Eles ainda não estavam. É tipo você falar assim: ih, rapaz, recebi meu pagamento. Está aqui meu pagamento. Tirei o dízimo. Peguei minha retirada aqui. Tirei o dízimo, a oferta, a primícia. Paguei isso, mas não estou salvo ainda das dívidas. Não consegui pagar tudo no mês. Ainda tem coisa para me resolver. Não está salvo ainda. Ainda tem algumas coisinhas, umas guerrinhas para você resolver. Já passou por isso? Sabe quando você fala assim: eita, estou trabalhando durante 30 dias e não consegui estar salvo dos problemas financeiros. Essa é a primeira linguagem. A segunda é a salvação mesmo. O tempo está passando e você fala assim: a minha família não está salva ainda. Meus parentes, os meus colegas, a igreja. Então aqui nós temos que ter muito cuidado, porque ontem é o dia que já passou e nós não estamos salvos. Nós não fizemos tudo direito. Começamos a pensar: nós não fizemos tudo direito. Precisamos fazer melhor. Precisamos trabalhar. Você já teve a sensação que você poderia ter rendido mais? Você já teve a sensação que você poderia ter rendido melhor o dia de ontem? Você já teve a sensação, mas já passou. E agora? O que fazer? Ainda há lugar. Porque nesse momento, escute, olha a boa notícia. Nesse momento, muitos de nós não queremos mais continuar fazendo. Porque achamos assim: não fizemos direito ontem. Eu acho que eu não vou conseguir fazer direito hoje. Tipo, eu já tive problema antes. Sabe aquela coisa chamada trauma? Tipo, a pessoa bate um acidente dirigindo, ele diz que não vou mais dirigir não, porque eu tenho um trauma. A pessoa teve dificuldade no casamento, e aí a pessoa fala: não, eu nunca mais me relacionarei, porque eu fiquei com trauma. Não. O inimigo é especialista de matar as pessoas desse jeito. Mas Jesus disse assim: olha, ei, ainda há lugar. Ainda tem tempo, ainda tem um lugar seu, está garantido, ainda tem espaço, não tem como fugir dessa realidade. Amanhã, Tiago, aí hoje entra no que eu estava falando, que eu estava estudando hoje pela manhã em casa. Amanhã, um dia duvidoso. Amanhã pode ser um dia duvidoso. Vamos me preocupar em hoje, porque hoje eu tenho certeza que estou vivo, hoje eu tenho certeza que estou ativado, hoje eu tenho certeza que o lugar está aqui para mim, para que eu possa utilizar, usufruir. Eu tenho essa certeza. Tiago 4,14. Eu preciso que vocês comecem a pensar nisso. Olha, no entanto, não sabeis o que sucederá, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo. Então, por favor, aproveita logo hoje. Sabe por que as pessoas estão suicidando hoje? Porque eles não estão entendendo exatamente isso aí. Não sabeis o que sucederá amanhã.
Tem algumas pessoas que estão tentando achar que não tem mais lugar, que não tem mais jeito. O inimigo está provocando a pensar que tudo acabou, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que acabou tudo, que pode morrer. E aí a pessoa não para pensar pela janela do Espírito, pela janela que Jesus mostra pela palavra, porque o coração dele não tem mais força para bater a favor da vida. E aí eu comecei a analisar esses versículos daqui, porque hoje é um dia para mim muito oportuno. Hoje é o dia do cumprimento da escritura que Lucas disse aqui. Vai, no verso 21, 4:21 de Lucas, vai fazer o que eu te mandei. Nós não podemos cumprir a coisa do nosso jeito. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos ouvidos de vocês. Mas não simplesmente isso aí, mas lá o 14:21 que você leu, hoje se cumpre. Jesus está mandando para que eu vá e pregue para os aleijados, para os cegos, para os coxes, para todas as pessoas que precisam. Por quê? Porque ainda há lugar, a mesa está preparada, não tem ninguém para participar da refeição. Jesus está aqui, ele projetou, mas aí o argumento não foi suficiente. Nós vamos para a rua para fazer o evangelismo. Escuta, mas não temos o argumento preparado, porque o argumento é espiritual, disse Paulo, e nós somos carnais. O argumento tem que ser argumento espiritual, e nós estamos vendidos com as nossas preocupações, nós estamos vendidos, nós estamos presos nas nossas preocupações. Será que esse ano vai ser melhor que o outro? Nós somos vendidos nos nossos cansaços, nas nossas paixões, e estamos esquecendo de colocar o coração no altar de Deus como sacrifício vivo, de viver o amor, de viver a alegria, de viver o prazer, de viver o ânimo de amar, sobretudo, o Evangelho, e não nossas próprias vidas. Sabe, eu prego há mais de 25 anos, porque no dia que eu me converti, no outro dia eu já estava pregando. Aí eu comecei a pensar assim, esses dias eu comecei a pensar assim, igual Isaías: quem deu crédito da minha pregação? E aí quando o Satanás começa a colocar algumas desgraças que tentar me atrapalhar, aí eu escuto uma voz, não é a voz de Deus pessoalmente falando comigo não, sabe? É pessoas que Deus me usou para ajudar a entrar no caminho da salvação. E eles me acham, eles me ligam, eles mandam uma mensagem, e eles falam comigo. Aí eu falo assim: não, realmente vale a pena ser pastor, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena evangelizar, vale a pena cumprir a vontade de Deus. Sabe, quando às vezes você pensa que não está funcionando, Deus manda alguém falar contigo, e não é profetizar nada não, às vezes até perguntar como é que eu estou. E aí eu me sinto na obrigação santa de falar assim: olha, só de ouvir sua voz, eu estava até pensando uma outra coisa aqui, mas só de ouvir sua voz, a minha vida voltou. Eu voltei. Agora eu começo a pensar: por quê? Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da transformação. Esse ano é o dia da salvação, da transformação. Por que que é? Porque ainda há lugar, tem espaço. Nós temos a certeza disso. Nós temos hoje, fisicamente tem tudo, tem jeito para tudo. Porque que espiritualmente é como se não tivesse jeito. As pessoas não estão olhando pela janela certa. Então, mas ainda há lugar. Ainda há lugar para o arrependimento, ainda há lugar para o alinhamento, ainda há lugar para viver o Evangelho que Jesus plantou na terra. Diga glória a Deus. Só que ainda há lugar também aonde? No céu. Ainda há lugar no céu. Sabe, naturalmente, quando eu falo há lugar, quando você fala ainda há lugar, é muito fácil. Às vezes chega alguém na sua casa, e aí o marido fala para a esposa, ou filha para a mãe, e mais precisamente, eu acredito que é mais ou menos assim:
Papai, ou mamãe, ainda tem comida? Fulano chegou aqui, tá, ainda tem como? Tem comida? Tem como ele? Ah, ainda tem ainda, pode ir. Ainda tem? Tem. Mamãe, ainda tem uma roupa aí, porque eu preciso vestir uma roupa minha, sujou, tem alguma roupa para... Ainda tem. Agora, lugar de salvação é diferente. Porque roupa você usa até um emprestado. Comida, você faz um mexido, de repente não tem a primeirinha, o melhor caldo, o melhor pedaço de carne, o melhor pedaço do frango. Mas dá para você fazer um mexido, ainda dá para encher. Agora a salvação, não tem como negociar, não tem como fazer um melhorado, não tem como, não. Há lugar, do lugar do céu, nós estamos numa linguagem, claro, figurada. Pois o céu não é um lugar como um espaço, ou um espaço limitado. Não existe isso. Eu até acredito que o céu é um estado, posicionamento seu, a partir de hoje. Não pense que o céu simplesmente é aquele quando as pessoas figuram, ou como a novela das televisão que tem a novela, agora está tendo outra novela, parece que é do Gênesis. Cuidado, para você não se encantar com coisa que não funciona. Tem muitas coisas que de repente não está igual o projeto de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Agora a figura, ainda há lugar, céu, é um estado de paz, de alegria, é um projeto de Deus, é a certeza da morada eterna. E isso você pode viver ainda aqui na terra, você já está a caminho da eternidade. Diga glória a Deus. Você precisa viver o céu na terra. Você precisa viver o céu aqui, o céu na terra. Esse é o comprometimento. O tempo, o lugar aqui tem a conotação ou como uma oportunidade. Mas o céu é um lugar de perfeição. Ainda há lugar para a perfeição, ainda há lugar para mudança, ainda há lugar para transformação, ainda há lugar para esse céu que alguém acha que é distante. Antes de eu entender o plano da salvação, eu ficava preocupado. Como é que a pessoa está aí? Eu conversava com alguns irmãos que já estavam com mais de 20 anos, 30 anos, frequentando a igreja, firme na fé. E outros, eu conversava e falava assim, por que você parou? Não era tão bom na igreja, porque isso que me confundiu, isso que me atrasou um pouco. Sabia disso? Isso me atrasou um pouco. Porque eu conversava com uns que estavam ativados na igreja a vida toda, e outros desativavam, e eu falava, por que isso me atrasou? E eu falava assim, o que acontece que você está 30 anos firme? Aí, não, é porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser firme até o fim, nós temos que buscar. E aí eles pregavam, e eu começava a achar aquilo interessante. Aí eu conversava com outros, falava assim, olha, eu tive uma luta, eu tive uma batalha. Isso só quando você estiver na fé que você vai entender. Gente, é uma guerra assim, nós temos uma guerra, uma batalha. Mas muitos se afastam, muitos morrem, muitos saem do alinhamento, porque eles não olham pela janela da perfeição do céu. Eles olham pela janela da maldade do homem, da fraqueza do pastor, do homem, da fraqueza do homem, da fraqueza do ser humano. Ele não olha pela janela da salvação, da perfeição de Jesus Cristo. E isso que tem atrapalhado as pessoas, de achar que não tem mais espaço, que não tem mais lugar para ele, que não tem mais jeito para ele. O Satanás coloca na cabeça as confusões, e eles param de buscar, de adorar, e vão só atrasando a vida deles, vai só atrasando, vai só plantando semente negativa, e andando para trás, e aí eles vão esquecendo que ainda tem um lugar para eles. É assim que a palavra de Deus diz. O céu é um lugar perfeito, perfeito em dimensão, perfeito em estrutura, perfeito em propósito, perfeito em natureza, perfeito em tudo. O céu é perfeito. Eu estou falando que é perfeito? O céu. Agora o homem é mau. E nós começamos a olhar para o céu julgando pelo homem, e não é assim simplesmente. Por isso que a Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro, que o céu tem muro de cristal. Só que ao mesmo tempo, a palavra diz assim, passarás, e a palavra
Tem pessoas que pensam, Kênia e Nayara, que o céu é tudo de bom porque tem ouro, porque tem rua de cristal. E não. Olha para mim, que o céu é um estado de perfeição. O céu é um estado de concentração do que você vive aqui. Você pode estar aqui pensando em outra coisa. Você pode estar pensando que está no céu e está no inferno. Você pode estar aqui achando que está adorando a Deus e pode estar lá na mão de Satanás. Sabia? É assim que funciona. Por isso que eu falei essa semana aqui antes. Aonde estiver o teu coração, aí está o quê? Então o coração, ele trabalha dessa forma. Você pode estar aqui, até com a expressão facial de quem está gostando da palavra, mas no fundo, você não quer entender a palavra. Você quer que as coisas estão envolvidas com outras coisas, e o coração do homem é levado a isso, porque o coração do homem, segundo Jeremias 17, 9, o coração do homem é mais enganoso de que todas as coisas, e perverso. Ele é totalmente perverso. Aí, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem é que conhece? Não tem como. O coração do homem pensa que o céu é ruim, pensa que servir a Deus é ruim. Por que ele pensa isso, apóstolo? Porque ele não pensa no céu, na pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Ele pensa no céu olhando para a fraqueza do homem. Ele pensa olhando para as fraquezas das pessoas, como se a igreja fosse a perfeição do céu, e não é. Nós estamos trabalhando para melhorar. Nós somos tendenciosos a deixar de amar a Deus por conta de uma sujeira na igreja, na cadeira da igreja. Nós somos tendenciosos assim. Nós somos fracos. E aqui que a Bíblia diz, e eu começo a pensar que o céu é um lugar perfeito, é uma dimensão diferente de perfeição do que o humano pensa. Ei, o céu é perfeito porque é a morada de Deus. O céu é perfeito porque nele não há pecado. Lá no céu não há pecado. Lá no céu não tem isso. Nós não podemos brincar com a verdade. Agora, o lugar existe. Ainda existe céu para aqueles que precisam. Mas você precisa caminhar para o céu, começar de hoje, a começar de agora. É igual eu falo para os solteiros da casa, para aqueles que me procuram que ainda são solteiros. Ah, eu quero casar, quero. Você já tem alguém para casar? Tem, eu tenho uma pessoa. Só que essa pessoa é assim, assada, e começa a pintar a pessoa de Satanás. E você ainda quer Satanás? Quero. Ué, mas como? Então, os traços da sua separação já começou. Ei, o primeiro ponto da separação não começa depois que casa, não. É lá no conhecimento, lá na corte, lá não é namoro, lá embaixo. Então você já está vendo que está tudo errado, dando confusãozinha, as guerrinhas lá atrás, e você persiste nisso. Quando você casa é só questão de tempo, não funciona. Então as pessoas não estão preparadas. Aí eu falo para eles assim, olha, quem quer casar tem que pensar como já estivesse casado. Tem que economizar como um casado. Pense que você tem uma família para você cuidar. Pense que você vai ter filhos. Pense que seu filho vai ter escola todo mês, início de ano você tem que comprar material escolar. Pense que você... Aí começa a falar, então você tem que pensar tudo isso. É antes. Aí você faz um programa de vida. Então a perfeição do céu é assim. Se lá no céu é santo, é agradável, é poderoso, e quem serve a Deus vai glorificar a Ele. Então tem que começar a servir a Deus aqui, glorificando, exaltando, dando glória para Ele, vivendo, gotejar a palavra viva no meu coração, aqui na terra. O céu é um posicionamento meu. Para de ficar fazendo simulação, fascinação do céu. O céu existe, bem como também o Satanás existe. Não é um folclore, não é a história de carrocheia, não. Ele existe. Então nós temos que ter muito cuidado. O céu é um lugar aberto. Fala comigo assim, o céu é um lugar aberto. Tem espaço. Tem gente que pensa que o céu é fechado. É só aquele grupinho que entra. Os irmãos da igreja daqui não entram. Os outros irmãos da igreja de lá não entram. Por quê? Não, porque ele está usando o cabelo igual aquela irmã ali, cabelo trançado. Fez umas tranças. Então não vai para o céu. Aí tem outro que fala assim, não, se deixar o cabelo daquele jeito, meu Deus, cheio de...
Também não vai. Para. Deus não vai deixar de salvar alguém porque amarrou o cabelo, trançou o cabelo, ou deixou ele sem pentear. Tem gente que pensa que o céu é fechado. Não, o céu é aberto. Escuta que o céu é tão aberto que o irmão Estevão estava evangelizando uma raça sem vergonha, uns caras malignos. Estevão estava evangelizando aquela turma ruim, e ele agora está falando uma mensagem violenta no capítulo 7 de Atos, e ele começa a evangelizar com tanta força, com tanto poder, que enfurece os caras vão matar, porque eles tinham a caneta. E aí eles mataram Estevão. E a Bíblia diz que quando eles estavam finalizando a morte, Estevão abriu os olhos. E a Bíblia diz que ele viu o quê? Os céus abertos. Então eu acredito que os céus estão abertos. Ainda tem espaço. Talvez você esteja na hora da morte. Se você estiver conectado, o céu se abre para você. Talvez você está em qualquer situação da sua vida. Acredite que o céu está aberto. Não está fechado não. Tem alguém fazendo aí dizendo assim: mas o céu está fechado, o céu não se abre. Abre, o céu está aberto. O Satanás é que está na frente. O Satanás é que está aí na frente, na sua frente, que não deixa você enxergar. Segundo Isaías, a palavra de Isaías 59, Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir. Aí no verso 2, olha o que ele diz. No versículo 2, aí isso é que me quebra. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, meu Deus, ele esconde o rosto de quem? É o de Deus ou o seu? Esconde o rosto de vocês, de vós, de modo que não vos... Ponto, é isso que acontece. Então o céu está aberto. O gotejar de Deus é isso. O céu está aberto. A igreja que está com algumas iniquidades, algumas coisinhas aí, umas guerrinhas, que não consegue ver o céu aberto. Mas minha vida está difícil, minha vida financeira, a minha vida sentimental, eu estou com a minha saúde debilitada, o céu não se abre para me curar, a minha esposa, o meu casamento, o céu está aberto. O problema é que eu estou com problema, eu não consigo ver, os meus olhos estão fechados, os meus ouvidos estão fechados, eu não consigo ver os céus abertos. Por que, apóstolo? Porque eu estou afastado da presença. Eu não estou mais orando, não estou mais lendo a Bíblia, estou mais jejuando, estou sem ânimo, estou desanimado, o passado está me condenando. Volta para a vida, ainda há lugar para você, ainda há lugar. Anima-te, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, ainda tem jeito, ainda tem lugar. Sorria, ainda tem lugar. Sorria, ainda tem lugar. O céu está aberto para nós. Glória a Deus. Dá para sair um glória, pelo amor de Deus? O céu está aberto, a palavra é real. Você está pensando o quê? Que Deus está morto, é? Não está não. Ele está vivinho. O céu é um lugar aberto. O céu está totalmente aberto. Todos os que aceitam, entendem que Jesus é o Senhor, conseguem enxergar os céus abertos. Todos conseguem enxergar os céus abertos. Há uma possibilidade. Precisamos entender que essa possibilidade precisa acontecer conosco, né? O céu é um lugar acessível também. Olha para mim, apóstolo, não tem mais jeito para mim. Eu acho que Deus está chateado comigo. Olha pensando que Deus é como ele, ou como o pai dele, ou como o irmão dele que fica chateado porque não deu um dinheiro para ele. Deus não fica chateado com isso não. De repente você fica chateado com o marido, com a esposa, porque não deu dinheiro para você fazer a californiana de R$200, ou a hidratação profunda. Não, para! Deus não fica chateado com nada. Deus não é homem, Ele não falha. O céu é um lugar acessível. Você pode ter liberdade para ir. Amém ou não amém, gente? Então vamos começar a animar, vamos ativar. Por que você está chateado? Eu estou chateado com o apóstolo, eu estou chateado com a igreja, eu estou chateado com o presidente Bolsonaro. Com quem mais? Com o papagaio?
o cachorrinho seu, porque latiu e te acordou, você estava dormindo no sono profundo, e o cachorrinho latiu, você ficou chateado com o cachorrinho, que você já fez juro de amor para ele. Porque nós somos assim, fazemos juro de amor para o cachorrinho, ou para o marido, ou para a esposa, e depois ficamos chateados por coisinha pequena. Porque nós somos fracos. Mas Deus não é assim. Deus, Ele ama o amor diferenciado, acessível. Diga glória a Deus. Ei, o céu é um lar, é uma pátria definitiva. O céu, verdadeiramente, é o lugar para aqueles que estão acreditando que Ele existe, que o céu existe, que Deus está plantado lá. E a Bíblia diz que lá no Salmo 104 diz que Deus, no 113 diz que Deus levanta do alto, do seu trono, para ouvir as orações dos necessitados. Então não basta só ser crente, não basta só vir à igreja, não basta só mudar de religião. Você precisa viver a fé de acreditar que o Senhor existe, que Deus existe, e que também o inimigo existe, e veio para matar, roubar e destruir, e está tirando as forças de alguns, está tirando a alegria de alguns, está tirando o compromisso de alguns para com o reino, está tirando o prazer de alguns de servir a Deus, está tirando a certeza da existência de Deus, e isso é ruim. Porque essa guerra vai ser até a volta do Senhor. Essa guerra vai ser até a tua morte. Tu está pensando que os seus dias acabou? Não. Seus dias não acabou. Porque você perdeu algo na terra? Não. O céu é muito mais importante do que tudo que a Bíblia diz assim, ó. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Então nós às vezes perdemos o céu por conta de um problema financeiro. Problema de um dinheirinho que alguém te deve e não quer te pagar. Aí você fica nervoso, quer matar ele. Para! Você fica chateadinho, nervosinho. Isso não pode. Isso não pode. O céu aberto é para aqueles que vivem alegre, aceitando a situação como o irmão Jó, aceitando o que Deus permite que aconteça na sua vida. Ainda há lugar no céu. Ainda há lugar no céu. Mas aqui, pelo que vocês estão vendo também, ó, olha para os meus olhos quase verdes. Aqui ainda há lugar também na igreja. Ainda há lugar na igreja. Ainda há lugar na igreja. Tem pessoas que têm uma fé muito mesquinha que falam assim. Esse dia eu encontrei com alguns aí, apóstolo, eu queria até congregar na sua igreja, mas a sua igreja é muito grande. Que igreja grande, gente? Conversa besta. Eu gosto de congregar na igrejinha pequenininha. Daqui a pouco eu vou falar assim, eu quero comprar um Fusquinha. Porque não pode um trem desse. Você tem espaço para congregar num espaço maior, para sorrir, para gritar, para ver pessoas diferentes. Você quer ficar num espacinho pequeno? Não. Vamos pensar maior. Fala para o seu irmão assim, pensa grande. Porque Deus é grande. Isso, pense grande porque Deus é grande. Eu falei para o pastor Francisco, olha, prepara a gasolina aí que nós vamos descer para Piauí. Nós vamos descer para Piauí, nós vamos abrir as igrejas lá. Eu preciso de profeta, de evangelista lá, preciso de pastores para me ajudar. Eu não consigo, eu não posso fazer tudo sozinho, não posso estar lá e cá. E agora chegou a hora. A hora é chegada. Ei, chegou a hora. Nós precisamos, porque ainda há lugar na igreja. A igreja é o corpo. Diga comigo, a igreja é o corpo. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o quê? Cristo. Ó, o próximo. Do qual, 1, 2, 3, vocês me ajudam por favor. Do qual, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, mas só porque nós somos tendenciosos a achar que não tem lugar para mim na igreja.
Olha para os meus olhos quase verdes. Não tem lugar para mim no altar. Não tem lugar para mim na igreja. Não tem como eu ser obreiro. Não tem como eu ser pastor naquela igreja. Não tem como eu ser... Nós somos tendenciosos a achar que não temos lugar na igreja. Ainda há lugar na igreja para você ainda, diga glória. Ainda há lugar nessa igreja para você. Você que estava em dúvida, o papai está falando aqui. Ainda há lugar para você. Eu preciso de você. Jesus precisa de você nessa casa. Ainda há lugar. Júnior, precisa de você. Ainda há lugar aqui para você. Amém ou não amém? Então, por que nós pensamos assim? Por que achamos que não temos lugar? O rapaz trabalhou, chamou o rico, chamou o pobre, aleijado, cego, coxo, chamou todos os desgraçados que ele encontrou, porque o patrão queria que a festa dele ficasse cheia. E aí ele falou: chame todos. E ele falou assim: eu chamei tudo, fiz tudo que o Senhor me ordenou, chamei todas as pessoas, chamei. Mas ainda há lugar. As mesas estão vazias, as cadeiras estão vazias. E eu te digo, aqui ainda há lugar, ainda tem espaço para você. Chame as pessoas que ainda tem mais espaço. Aleluia, tem espaço, ainda há lugar, tem como. Aleluia, glória a Deus. A igreja é o corpo, ajustados. Todos precisamos estar ajustados, totalmente operando, na operação, operando. Cada parte ativadinha, justa. O problema, sabe o que é? É porque muitos de nós estamos desajustados. Não conseguimos amar, como dizia um padre antigamente: amar como Jesus amou. Falar, ei, você precisa amar direito. Não ame com o seu amor, ame com o amor de Deus. Amém ou não amém? Não olhe com os seus olhos, olhe com os olhos espirituais de Deus na sua vida. Não fale com essa boca, que essa boca sua pode falar coisa que não... Fale com a boca de Deus. Seja uma geração de Samuel. Seja uma geração que ouça a voz de Deus. Seja uma geração de Samuel. A geração de Samuel tinha a revelação de Deus. A geração de Samuel, ainda criança, o profeta desconcertado, aliás, o sacerdote desconcertado ali, teve que ir lá e falar assim: Samuel, o que Deus falou contigo? Fala para mim o que foi. Ele não está mais falando comigo, mas com você ele fala. Por que ele fala contigo? Então me fala tudo. A geração de Samuel fiel. A geração do sacerdote ali, pecado. O pecado impede você de ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar contigo, mas seus ouvidos estão tapados, os olhos travados, não enxerga, não ouve. Tu não tem como. Daí eu até entendo. A igreja, simplesmente, o Senhor disse que essas 4 paredes aqui é um edifício, mas mesmo assim, como edifício, dá lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar para novos pedidos. Até para pedidos tem lugar. Eu estava vendo essa palavra hoje, estava analisando. Vê Efésios 2:20 aí, filha, por favor. Eu comecei a pensar algumas coisas na palavra. E aí eu fico pensando assim: meu Deus, por que o povo tem dificuldade de ler a Bíblia? Diga aí para mim, 1, 2, 3 e... edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus. Só que olha aqui, nós pensamos que a igreja é só de Deus, mas Deus me levantou para isso. Deus te levantou para edificar a igreja. Hoje o apóstolo é o fundamento, e vocês, pastores e líderes, são os cuidadores, os edifícios, os edificadores. Eu sou só o fundamento. Ontem eu passei lá em Taguatinga com o Maurício, na Sandu, e estava vendo. Eu fiquei admirado. Claro, a estrutura é outra, mas louvado seja Deus por isso. Eu vi perto da faculdade, agora eu vi lá uma estrutura de edifício da Igreja Universal do Reino de Deus, para a glória de Deus, aqui lá. Tinha 4 guindastes. Você não sabe o que é guindaste, mas quem sabe, depois você pesquisa. É bom que você tem internet, você pesquisa. Tinha 4 guindastes enormes na estrutura da fundação da igreja.
Por quê? Depois eu fui analisar, porque não houve a liberação para fazer o que eles queriam, para cima. Aí eles usaram a inteligência, fizeram 4 andares para baixo. Para baixo podia fazer. Aí saiu milhares de caminhões de areia. Eles montaram uma estrutura e fizeram um edifício. Cresceram para baixo, igual o cédro do Líbano. Aí eu fico pensando, você quer crescer? Não pense em crescer primeiro para cima. Crie raiz, cresça para baixo. Porque senão quando você crescer e vier o primeiro vento, você... Esse é o problema de muitas pessoas dentro da igreja, que pensa que o céu está longe, mas o céu está aí, diante dos seus olhos. Mas você não tem raiz e qualquer vento negativo cai. É porque não tem edificação. Não tem edificação. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profetas e próprio Cristo Jesus, que é o principal. E eu preciso que você entenda, é a revelação da palavra. Tem pessoas que veem a igreja, mas não entendem a revelação da palavra. Por quê? Aonde é que você está? E aí eu volto a falar. Por que você está? Tem alguns que falam, tão fraco. Como é que você está fraco? Se você está tendo alimento todo dia. Como é que você está fraco? O que é fraqueza física? Eu vou te explicar o que é fraqueza física. Hoje, nós estamos no propósito, não estou jantando, para a glória de Deus. E aí, hoje eu fui lá em casa fazer um piso, quebrar a calçada, fazer um piso lá. E aí, passei do horário, tinha que terminar lá. E falei, não vou almoçar não, já era 1 hora. Eu falei, não vou almoçar não, vou terminar logo. Quando eu terminei já era 2 e pouco. Mas minhas pernas, levantar e puxar, e para cá e para lá, minhas pernas estavam assim, ó. Aí é fraqueza. Eu estava sentindo fraqueza. Por quê? Porque eu não tinha comido carne, arroz, feijão, farinha, pimenta, essas coisas que eu como. Agora espiritualmente não. Eu estou sonhando com a verdade, com a glória, com a alegria, com o prazer. Do que você está alimentando o seu coração? Do que? Qual é o projeto? Qual o prazer que está aí? A igreja é o rebanho. A igreja são os discípulos. A igreja somos nós. Mas a mesma igreja ainda há lugar. Ainda há lugar na igreja. Por favor, chame sua família para vir para a igreja. Evangelize sua casa. De repente eles estão indo para outro lugar e não estão se alimentando direito, mas são teimosos. Porque tem ovelha teimosa, tem ovelha que parece bode, teimoso, sabe? Vai para um lugar, mesmo sabendo que não tem alimento direito, mas não, eu vou subir aquele morro. Então sobe feliz. Daqui a pouco você vai caçar comida boa. Então, se você está se alimentando, entenda isso, ainda há lugar. Então, traga-os para esse lugar, porque a palavra diz que ainda há lugar. Diga glória a Deus. É a palavra que diz. Ainda há lugar. Ainda, o aprisco ainda existe. No aprisco aqui ainda tem espaço. Eu preciso que você tome posse ainda. Há lugar para os perdidos também. Eu quero finalizar aqui. Ainda há lugar para os perdidos. Diga glória. Você conhece alguém perdido aí? Chame ele para cá, vamos acertar a vida dele. Vamos dar um itinerário para ele direito. Ele está sem itinerário, sem um leme, sem um guia. Vamos trazer ele de volta. Vamos trazer ele de volta. Está perdido. A humanidade está totalmente perdida. Como assim, apóstolo? Romanos 3, 23 diz que a humanidade está perdida. Todos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A humanidade precisa voltar. A humanidade precisa ser achada. Quem é o responsável por isso? São os filhos de Deus. O responsável para trazer de volta a humanidade para a vontade de Deus, para a presença de Deus. Isso é o gotejar de Deus que fala. É a palavra de Deus que fala. Nós somos responsáveis para trazer a humanidade de volta. De volta. Traga de volta. Nós somos tendenciosos a achar que fulano está perdido, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim.
É muito a sensação. Ei filhos, olhe para o papai. A sensação de estar perdido é muito ruim. Você já se perdeu alguma vez na vida? Numa estrada, numa viagem, num lugar? Você já se perdeu, sim ou não? A sensação de estar perdido é muito ruim. Então, tem várias pessoas perdidas por aí. A igreja é o lugar dos perdidos se acharem. A igreja é a única instituição que pega todo tipo de perdido, seja o criminoso ou o ex-criminoso, seja a geração do LGBT, pode vir para a igreja, que é o lugar daqueles que pensam que está, aqueles que estão, os divorciados, os espíritas, os espiritualistas, os afastados, aqueles que estão tristes, os angustiados, os cegos, os coxos. A igreja é o lugar dos perdidos, daquele que se acha perdido. A igreja é o lugar dos que viciados na droga, viciados na bebida, viciados no cigarro. A igreja é o lugar de libertar esse povo. É tão somente ouvir a palavra. Aqueles que crêem, a Bíblia diz que Deus salva. Eu acredito nisso. A igreja é o lugar, porque ainda há lugar aqui. Eu preciso que vocês preguem essa mensagem esse ano. Acredite que ainda há lugar. A igreja é o lugar certo para os perdidos. Esse é o lugar. E mais, Atos 10, 34, Deus diz que não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. A igreja é o lugar. A igreja é o lugar. A igreja é o lugar. Porque ainda há lugar. Diga a glória. Ei, ainda há lugar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O Filho do Homem veio, ele não veio arrumar casamento. O Filho do Homem não veio dar carro. O Filho do Homem não veio construir sua casa. O Filho do Homem não veio te dar emprego. O Filho do Homem não veio para que você passasse no concurso público e ganhasse 53 mil reais. O Filho do Homem não veio aqui para você abrir sua empresa. Não, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio para fazer com que você seja totalmente salvo. O Filho do Homem veio aqui com esse propósito. E nós queremos buscar a Deus pensando que Ele vai nos dar um casamento. Besteira, né? Nós buscamos a Deus pensando que Ele vai curar a nossa ferida do joelho que está sangrando, está cheio de água. Nós vamos buscar a Deus achando que Ele vai abrir uma porta de emprego para nós. Está errado. Graças a Deus, quando eu me converti, eu descobri o negócio certinho. Eu descobri que eu precisava só da salvação, não precisava mais de nada. Eu nunca, nesses anos tudinho, tive preocupado com emprego, com casa para morar. Eu nunca tive preocupado com nada. E na realidade até hoje não tenho nenhuma preocupação. A minha única preocupação é aquela que Davi disse no Salmo 51. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da salvação. A minha preocupação hoje é essa. Eu preciso que você aceite que ainda há lugar. Você, com Jesus, você pode ter casa, carro, viagem e tudo, mas tem a salvação. O resultado de um homem e de uma mulher salva é ter uma vida abundante, é ter uma vida próspera, é ter uma vida feliz, é ter uma vida de céu na terra. O resultado de um homem e de uma mulher salva, o resultado de um filho de Deus salva é isso. Agora, ao contrário disso, é só tristeza, só angústia, só problema. Fica de pé no seu lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Eu preciso que vocês aceitem isso. Tome posse disso. Ei, dá um sorriso para o salvo que está perto de você e fala assim: ainda tem jeito. Aleluia. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Sabe, teve uma época no ano de 98 que o Satanás quase me mata. Final de 98. Ele chegou a falar e eu ouvi a voz do diabo falando para mim várias vezes. Não tinha jeito. Não tinha mais jeito. Eu virei o ano de 98 muito
muito arrasado com essas vozes falando que não tinha mais jeito. Virei e cheguei em 99, passei por um vale violento no ano 99. O diabo falando que não tinha mais jeito para mim, para o meu ministério, para a minha vida. Foi o ano que aconteceu várias situações, até meu pai ficou doente, terrível. Eu ouvia vozes, e quanto mais eu ouvia a voz maligna falando que não tinha jeito, é que eu travava na oração e no jejum. Teve dia de eu amanhecer tão angustiado lá na Ceilândia, num barraquinho que eu morava lá, que eu amanheci o dia, eu falava assim: ou Deus me mata, ou então eu vou ganhar alma. Enquanto ele não me mata, eu vou ganhar alma. Eu saía, passava na Rocha Eterna ali no centro, e pegava 1000 panfletos, e falava assim: eu só vou parar quando eu evangelizar 1000 pessoas. Eu saía na rua falando: olha, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer trabalhar no seu coração. Quando eu terminava ali, já para as 3, 4 horas da tarde, eu já estava totalmente saciado, eu não sentia mais. Aí eu voltava para casa cantando assim: aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte, e eu sou um milagre, e estou aqui. E eu comecei a acreditar que eu era um milagre, e eu começo a acreditar todos os dias que eu sou um milagre. Aí eu amanheci hoje e falei assim: eu sou um milagre, Jesus. Eu sou um milagre, o Senhor me revela coisas, o Senhor fala comigo, o Senhor Deus que me fortalece, o Senhor Deus que me usa para ativar pessoas, para edificar pessoas. Eu sou um milagre de Deus, eu sou um milagre. Além de ser um milagre, eu descobri que eu sou um gerador de milagre. E você? Tem lugar para você também nesse ministério de milagre. Tem lugar para você, para esse momento, para esse viver de milagre. Você é um milagre. Aleluia. Levanta a sua mão, milagre. Ora comigo, ainda tem lugar para você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por a noite desse dia, pelo gotejar de Deus, pela revelação da tua palavra para cada filho nessa noite. Meu Deus e meu Pai celestial, o Senhor quer levantar uma igreja forte, o Senhor quer levantar uma igreja determinada pelo sucesso do céu na terra. Ainda há lugar. Por isso, meu Deus, quebra as correntes, as cadeias, quebra as muralhas, tira todos aqueles que estão aflitos, enfermos, aqueles que estão pensando que não tem mais lugar, que não tem mais jeito. Quebra essas correntes, quebra essas cadeias, onde estiver, meu Deus, essa pessoa triste, angustiada, preocupada, ou tal mesmo enferma, queima esse mal. Ei, meu Pai querido e amado, meu Senhor Jesus Cristo Salvador, meu Deus que fez os céus e a terra, oh Papai amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada homem, cada mulher, cada filho aqui presente, aqueles que estão em casa e aqueles que estão sendo representados por esse homem, aqueles que estão sendo representados por essa mulher, que está ouvindo essa palavra aqui agora, que está se fortalecendo, e eu tenho certeza que ele vai colocar essa palavra em prática. Eu tenho certeza que eles vão praticar a tua palavra. Eu tenho certeza que esse demônio, esse espírito do engano, da mentira, e esse espírito da miséria que está atrapalhando essa vida, cai por terra agora, em nome de Jesus. Para que aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão me assistindo por essa live, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo a salvação, eu profetizo a mudança. Ah, meu Pai, a porta aberta, que seja quebrado toda ação do mal, toda ação das trevas, e que a igreja viva do Senhor Jesus nessa noite possa ser salva, a igreja viva de Jesus possa ser liberta, que a igreja viva do meu Jesus Cristo possa ser tomada por a glória, tomada por a alegria, tomada pelo prazer de servir, porque tem sim, ainda há lugar. O Senhor disse para o rapaz, para convidar as pessoas, os ricos, e convidar também aqueles do vilarejo, aqueles que estão cegos, coxo, aleijado, e trazer para a festa. E ele fez isso e diz: ainda há lugar. Meu Deus, eu sei, eu estou certo que o Senhor, lá do seu trono, o Senhor se inclina para ouvir a oração dos necessitados. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Responde.
Responda a oração dessa igreja para 2021. Responda a oração dessa igreja para 2021. Nós queremos evangelizar essa cidade. Queremos projetar o teu povo em santidade, em oração, em jejum, em propósito. Nós não vamos desistir de servir o Senhor. Nós não vamos parar nunca, jamais. Nós vamos confiar em Ti, como diz a Tua palavra, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Eu acredito na justiça do Senhor e profetizo sobre a vida de cada filho, cada homem, cada mulher aqui, cada casa, cada emprego, ou aqueles que estão desempregados, sem trabalho. Abra uma porta de trabalho para essa pessoa já, para que ele possa conquistar os seus sonhos, os seus ideais, e jamais desvie da Tua palavra, jamais desvie da palavra do Senhor, da Tua presença. Que eles permaneçam firmes, os que aqui estão, e aqueles que precisam encontrar com o Senhor, volte logo, porque ainda tem lugar nessa igreja. O céu está aberto, ainda tem lugar no céu para o Teu povo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que seja selado essa palavra sobre cada coração. E que se havia algum espírito de medo, de covardia, se havia algum espírito de desistência, seja repreendido agora. Toda desistência, toda fraqueza, toda opressão, toda depressão, todo medo. Que o teu povo volte a congregar, volte a glorificar na congregação. A igreja precisa glorificar na congregação. A igreja precisa dar glória ao Senhor na congregação. A igreja precisa exaltar o teu nome. A igreja precisa animar para voltar para o altar, voltar para o lugar de origem, em o nome do Senhor Jesus. Todos sejam revestidos do poder de Deus, papai. Essa é a minha oração para a tua igreja. Esse é o meu coração aberto e profetizando para o teu povo, para edificar a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. O fundamento é esse, a tua palavra. Diga comigo assim: meu Deus, eu acredito nesse fundamento, no gotejar de Deus, na palavra de Deus, que edifica a minha vida, é a tua palavra, e eu vou viver eternamente ouvindo a tua voz. Diga: meu Deus, não deixa que eu venha cair na tentação, me livra de todo o mal. Por onde eu passar, eu quero te servir em espírito e em verdade. Diga: assim seja. Que o amor de Deus Pai, que a graça do seu Filho Jesus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você e com toda a igreja na terra. Amém? Boa noite. Eu quero